deve, não. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Oi, Sônia. Oi, boa noite. Boa, o tempo voa, não dá tempo da gente... É rapidinho, né? Ai, meu Deus, voou hoje. E o Carlos está aí, que bom, Carlos. O pessoal gosta de falar. Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. A gente começa o nosso estudo de hoje, então, com a leitura do Minuto de Sabedoria. Deixa eu desativar aqui. Pronto. A página de hoje é a 111. Vamos lá. Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso, seja forte, tenha bom ânimo. Isso é muito bom para a gente, né? Para quem está com mudanças, aprendendo coisas novas, aí a gente tem que ser forte e corajoso. Muito legal. Vou pedir a minha irmã para fazer a prece inicial. Pode ser, irmã? Claro que sim. Boa noite a todos. Adriana, 2 minutinhos. Eu quero pedir, por favor, para a Ana, para envolver o meu filho, que está com suspeita de Covid, está aqui, isolamento aqui em casa, por favor. Prece. Tá bom, minha querida. Obrigada. Querido Mestre Jesus, irmão João, espiritualidade amiga que coordena e que dirige esse trabalho, nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui compartilhando desse momento de estudo, de alegria, de companheirismo, de sustentação. Rogamos aos espíritos amigos, a equipe médica do nosso CEFAC, que possa envolver o filho da nossa companheira Leila, protegendo não só a ele, mas ao grupo familiar, protegendo a nossa companheira Leila também. E, Senhor Jesus, que a sua vontade seja feita hoje e sempre, mas ainda assim nós te rogamos misericórdia por todos nós. Que o nosso estudo dessa noite possa ser de muita alegria e de excelente aproveitamento. Agradecemos por tudo e rogamos a tua paz hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos fazendo hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer o estudo de hoje, né, que é o capítulo 19, a fé transporta montanhas, é o item 11. É isso, Evaldo? É a nossa amiga Evaldo. E eu vou... Item 10. 10, desculpa, tá 10. Aqui, tá certo. Isso aí. Item 10. Então, ele vai fazer a leitura e o comentário. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Deixa eu aumentar aqui, porque está pequena. Sua tela está muito grande para mim, Adriana. Pode diminuir? Assim? Tá melhor. Bom, para mim tá, eu não sei se os demais estão conseguindo ler direitinho. Tá bem pequeno para mim, mas tudo bem. É, porque eu estou no computador, aí a minha percepção fica melhor, né? Vai lá, meu amigo. Se tá bom para você, tá bom para todos. Vamos lá. Obrigado. Então, no capítulo 19, a fé transporta montanha, nós estamos ainda tratando, terminando, né? Chegando ao final do tópico sobre a figueira estéril, e o item 10, e Kardec coloca assim para nós. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdade para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos.
multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-las em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram delas para si mesmo. Pode abaixar um pouco, Adriana? Obrigado. Se aponha a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Você compartilha para mim o slide, Adriana? Por favor. Sim, senhor. Seu pedido é uma ordem. Quem dera. Para que mandar, se eu peço, ninguém faz, então eu fico quieto mesmo. Eu fiquei, aproveitando que o Alex não está aí, eu fiquei com inveja do Alex, aí dessa vez eu montei slide, sabe, Sâmia? Para poder o negócio ficar direitinho, né? Ficar legalzinho. Outro patamar. Aí, outro patamar, oito patamar, né? Né, Roberto? Para mim, a tela está grande, eu não sei para vocês. Como é que está para vocês aí? Para mim, está grande a tela e eu estou assim. Para mim, está bom. Eu saí da tela. Eu saí da tela. Eu vou botar a tela aqui, Adriana. Não sei se estão vendo? Está dando para ver? Estamos. Pequenininho. Desculpa, gente, porque aqui tem que ser para o novato aqui. O novato aqui é... Não, mas a gente pode aumentar. Deixa ele se sentir confortável, Evaldo, que a gente pode aumentar com o dedo. Tira o seu aí, por favor. Isso, melhor, Marluz. Tira o seu compartilhamento. Tirei. Melhorou para você, não? Não, tudo bem. Para eu me ajeito aqui, porque aí... Agora melhorou. Agora ficou melhor. Aí, tá jóia agora. Isso. Para mim agora tá bom, não sei vocês. Tá bom. Tá bom? Então, nós estamos falando em relação ao que Kardec nos propõe no item 10 do tópico sobre a figueira estéril. E eu gosto sempre de lembrar isso, para mim e para todos, o que Kardec define como mediunidade. Não é nada extraordinário, não é que tem alguém que tem que ter a marquinha na testa para dizer que é médium, não tem nada disso. Kardec sintetiza no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 159, que todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por esse fato médium. Existe uma corrente dentro da doutrina espírita que fala que tem pessoas que não são médiuns, o que contraria isso que Kardec fala. Porque em qualquer grau a influência dos espíritos é por esse fato médium. Que muitas das vezes nós só qualificamos como médium aquele que tem a passividade ostensiva, que vai para a mesa mediúnica, fecha o olhinho, começa a dar estrimelique no corpo, pronto, aquele dali é médium. O outro que está sentadinho, quietinho, mas está tendo percepções variadas de orientações, aí não, isso não é mediunidade não, é coisa da tua cabeça. E a mediunidade ela é uma coisa tão sutil, que causa dúvida na gente em relação se essa sutileza é minha ou é de algum amigo espiritual.
Mas Kardec não está preocupado com manifestações ou demonstrações exteriores, no sentido de que nós temos que ter essa ou aquela percepção para ser qualificado como médium. Não existe isso. A mediunidade é uma percepção do espírito que passa pelo perispírito e se manifesta através dos órgãos físicos que nós temos. A vidência, por achar que está vendo com os olhos físicos, a audição, achando que está ouvindo com os ouvidos, ou as intuições. Aí, quantas vezes a gente não falou? Isso está na minha cabeça. Está aqui dentro da minha cabeça, vem umas ideias estranhas. Mas o que isso significa? Significa que nós estamos caminhando dentro de um princípio da mediunidade, que tem a sutileza pelo desconhecimento. A partir do momento que nós desenvolvermos as nossas possibilidades mediúnicas, nós vamos definir com muito mais clareza o que é nosso e o que é uma influenciação espiritual. Na 459 ou 495, eu nunca lembro direito, Kardec pergunta se os espíritos influem na nossa vida. Os benfeitores respondem, muito mais do que imaginais, de sorte que eles vos dirigem. Como é que um espírito vai influenciar sobre mim se eu não sou médium, gente? Se eu não tenho nenhuma mediunidade, como alguns querem afirmar? Como é que eu, não sendo médium, posso ser obsediado? Não há possibilidade, entende? De ter uma ação espiritual sobre alguém que não tem aquela faculdade. Você chega perto de alguém que nasceu com a deficiência, obrigado, Sâmia, pela deficiência de visão, você chega perto dele e fala assim, olha só, a flor da laranjeira é linda, você precisa ver. Ou ele quer ver, só que ele é cego, ele não tem como ver. Então, a mesma coisa se nós não tivéssemos a faculdade da mediunidade. E a mediunidade é uma coisa tão equitativa, de tamanha igualdade que Deus nos faculta, que ela não depende de nenhuma situação material para que ela possa se sentir ou possa eclodir. Por quê? Porque nós associamos a mediunidade ao corpo físico e estamos enganados. A forma de manifestação da mediunidade no nosso planeta, ela acontece através dos órgãos físicos que nós dispomos. Mas no plano espiritual também tem manifestação mediúnica. André Luiz relata inúmeros casos desses, Divaldo relata inúmeros casos desses, de médiuns no plano espiritual que capta a orientação dos planos mais elevados ou dos planos mais inferiores, e daí eles passam a colocar as suas percepções. Então, mediunidade não é uma condição de um grupo, de uma sociedade daqui do planeta. É inerente ao homem. Todo homem é possuidor dessa faculdade, independente de condição social, condição econômica, sexo ou crença. Se o cara está lá na Ásia, lá na China, ele tem a mesma potencialidade mediúnica que nós aqui no Brasil, que estudamos a doutrina espírita. Não tem nenhuma diferença. Não existe nenhuma diferença. A história da humanidade é recorrente em interferência do plano espiritual sobre o plano material. Então, nós não podemos... Roberto falou isso daí uma vez, sabe, Roberto? O mentor falou para nós, lá na nossa casa, que o estudo da mediunidade é um estudo que tem prazo de validade. Quando nós chegarmos à condição de Cristo, a gente não precisa mais estudar a mediunidade, porque aí vamos ser médium de Deus, como Jesus é. Mas é um processo que é constante de progresso. Volta o próximo, por favor, Adriana. É porque é muita coisa para falar e é pouco tempo, sabe, gente? Aí eu fico nervoso aqui. Porque ainda mais mediunidade, que é um assunto que eu amo de paixão. Aí eu trouxe do capítulo... Espera aí que a Adriana está me ajudando ali. Eu esqueci qual é o capítulo que está esse texto de Jeremias, mas, se eu não me engano... 23. Não, o capítulo 23 é da Bíblia. Aqui que você colocou? Ah, tá. Não, esse é da Bíblia. Na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 23, está esse texto que eu vou ler para vocês, se vocês me permitem. Eis que diz o Senhor dos Exércitos,
não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. E aí vem a dissertação dizendo da dificuldade de interpretação baseado no fulano que falou que é médium. E nós deveríamos nos colocar naquela observação de João Evangelista, quando ele nos diz, na primeira carta dele, na primeira epístola de João, quando ele diz: não creiais em todos os espíritos, vede antes se são da parte de Deus. Então, não é o fato de sermos médios que nos garante a assistência dos bons espíritos. Como diz o texto de Kardec, para que eu possa ser uma árvore frondosa, não basta a folha verde, eu tenho que gerar frutos. E o fruto da mediunidade é a caridade, porque a caridade, como diz Emmanuel, é o amor em movimento. Então, vamos fazer da nossa mediunidade que ela dê em frutos. Não precisa ser fruto mais bonito do que o outro. O fruto é um só. E ele vem regado de boa vontade. Mesmo que a faculdade mediúnica seja ainda iniciante, como o nosso caso, mas ela vem regada de boa vontade. E a boa vontade é o adubo necessário para que a nossa árvore dê fruto. Obrigado. Desculpa pelo tempo. Perfeito. 9h15, excelente estudo, excelentes comentários, Evaldo. Te agradecemos imensamente por ter preparado esse estudo com tanto carinho, tá? Beijo no seu coração, amigo. A gente passa agora para os grupos que comentaram lá, conversaram sobre o tema. Grupo Sheila. Quem ficou com o grupo Sheila? Regina. Eu, Regina, Jorge, Dona Iris. Quem vai falar? Eu, Regina. Bem-vinda. Boa noite a todos. Allan Kardec escreve sobre os médios, incluindo os que usam sua faculdade para coisas fúteis e prejudiciais, como incluso na simbologia da figueira seca. O exercício da mediunidade é uma oportunidade de maior desenvolvimento espiritual, justamente pelas experiências de disciplina, de renúncia, de dedicação que ela necessita para dar bons frutos. Busquemos todos nós encarnados em um mundo de expiações e de provas, médio ostensivo ou não, em qualquer lugar que estivermos, distribuir os talentos que já possuímos, buscando sentir sempre o mais possível o bem, para irradiá-lo através dos pensamentos e das ações, colaborando para que o bem cresça em nós e ao redor de nós. Muito bom, Regina. Obrigada por falar pelo teu grupo. Muito bom comentário. Vamos agora para Humberto de Campos. Ficou com... Oi, não ouvi? Estou com o microfone mudo. Neide, João. Roberto e... Neidinha foi escolhida para falar. E Sâmia, não foi isso? Vamos lá. Bem-vinda. Sâmia, não? Não. Parabéns, Evaldo. Muito legal o teu estudo. Pois é como diz o Evangelho. Em todo e qualquer lugar existem os médios bons que faz caridade, que leva o trabalho a sério, que vive para a caridade, que vive para o amor, mas também tem aqueles que se desviam, que usam a mediunidade para proveito próprio, né? E faz fingir, enganar os outros para ganhar dinheiro, né? Para ter... Então, em qualquer lugar aqui na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, tem os médios bons, que a espiritualidade ajuda muito, e
E é isso aí, maldade tem em todo lugar, né? Em qualquer espaço que a gente estiver. Contanto que a gente tenha a educação, a disciplina e a responsabilidade do que a gente está fazendo, né? Isso aí. É como o João falou e o Roberto também, é na sala. Aí fica no jogo de empurra, vai para Neide, vai para João, vai para Roberto. Olha, Neidinha, tu tá pegando um estilo Joana de Ângeles aí, hein? Pá, aprenderam? É isso mesmo, muito bom, Neidinha. E tem aquele, às vezes tem aquele médio também, né, Neidinha, que ele nem engana as pessoas, não, até ele faz o bem, mas ganha o dinheirinho dele por fora, né? Tem aquele também, né? E acaba se perdendo, né? Se desviando. Claro, com certeza. Obrigada, minha amiga. Excelente comentário. A gente vai para o Caibá. Caibá ficou com... Oi, pessoal, boa noite. Eu, a Sâmia e a Marta. Muito bem. Eu já anotava isso desde o primeiro dia. Eu tenho todas as salas que eu caí anotada. Muito bem, Eliane. Ô, Evaldo, toda vez que eu assisto a sua palestra, é como se eu me sinto uma criança que vive fazendo coisa errada e que vai perto de você e você puxa a orelha. É muito legal ele falando. Então, pessoal, o que eu entendi desse texto e conversei com a Sâmia e com a Marta, é que todos nós somos médios, né? Não existe, ele é médio, eu não sou, todos somos médios, mas como o Evaldo falou, né? A mediunidade ela é sutil. Alguns já nascem com ela aflorada e outros, como eu, preciso estudar, caminhar, entender. E quando eu tomo o pé disso, entendo, né, que eu sou uma médium, que eu preciso me alimentar dos estudos, da palavra de Deus, e mais do que isso, botar ela em prática na minha vida, fazendo a caridade ao outro, fazendo o bem ao outro, ficando humilde, não usando ela para fins que ela não foi me dada, como, por exemplo, ganhar um dinheirinho, né? Ou me sentir uma estrela porque eu sou uma média, né? Pelo contrário, como eu falei com a Sâmia e a Marta, ser médium não é só ir lá, como o Evaldo falou, psicografar ou receber a mensagem. Ser médium, como a Jane já falou aqui, a Adriane e todos vocês, é ajudar na casa, a fazer a limpeza da casa, é fazer o asseio do banheiro, é encher o copinho d'água, é fazer silêncio, ajudar a fazer silêncio. Então, se eu tomo o pé disso, eu estudo aqui com vocês, estou aprendendo isso, não boto isso em prática, é como se eu fosse uma árvore, como que se fala? Seca, né? Que eu não vou dar frutos, eu não vou mostrar às pessoas, através da minha vida, do meu viver, que a doutrina está me ajudando a me melhorar, a fazer a minha reforma íntima, e que eu estou levando isso para o meu dia a dia. Então, não vale a pena eu estar aqui com vocês, fazendo todo esse movimento e não aplicar na minha vida, né? Não usar ela verdadeiramente como Deus espera que eu use. Foi isso que eu entendi. Muito bom, Eliane. Perfeito aí teu comentário, falando pelo teu grupo. Hoje, quando eu estava no Cefac, eu estava pensando nisso, né? O importante para mim é isso aqui, gente, é esse mundo aqui, é essa paz. Isso é que é importante, é isso que eu tenho que valorizar. O mundo lá fora, a gente resolve como tem que resolver, mas eu quero essa paz. Muito bom, obrigada. A gente vai para o Leão Denis, ficou com 3 meninos e uma menina. Eu... Não. O Carlinho, mas é o Carlos Henrique que ficou de falar, ele foi escolhido, não foi o Carlos Henrique e a Ana. Foi o Mariano. Não posso, é o Mariano que vai falar. O escolhido é o Mariano. Eu cheguei no meio do estudo, não teria como pegar, não. Mariano, é tu mesmo. Quer fugir, Mariano? Pô. Vamos lá, né? Isso aí. Boa noite a todos. Eu vou tentar aqui reproduzir o que foi falado na sala, porque foram faladas muitas coisas muito importantes. E começando com o Evaldo comentando
que a mediunidade não é privilégio dos espíritas. Tá? E é interessante que eu só aceitei o espiritismo após o padre Marcelo Rossi. Eu já comentei isso em uma outra ocasião, que eles estavam tendo um racha na igreja, inventaram o tal da igreja carismática, mas aquilo era mediunidade pura, né? Então, eu tinha um pouco de aversão, isso aí é uma série de motivos que não vem ao caso falar agora, e com o surgimento dele, eu consegui realmente aceitar o espiritismo. Depois a Ana comentou que não podemos esquecer de agradecer a Allan Kardec. Se nós hoje estamos discutindo sobre mediunidade, nós temos essa compreensão essa variedade de mediunidade, esse cuidado que nós temos que ter. A gente não pode esquecer de agradecer a ele, né? Esse trabalho lindo que ele fez, né? Falou sobre a mediunidade intuitiva, né? Que no mínimo todos nós temos, e a gente não dá a devida importância, a gente não, né? A gente acha que teve uma grande ideia, né? Aí a ideia é nossa, né? Quando a ideia é ruim, foi o outro, né? Mas aí, quando a ideia é boa, foi eu mesmo, né? O ego, né? O Carlos Henrique falou que eu ia me dar o prazer de deixar eu falar, né? E no último parágrafo, né, quando ele fala, né, de Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil e consentirá que se torne presa dos maus espíritos. Na verdade, temos que agradecer também a Allan Kardec, que a gente já sabe como esse processo acontece e, com base nas informações desse conhecimento, a gente evitar que isso aconteça. Através do trabalho do bem, da reforma íntima, esse processo todo está sendo estudado. Então, vai ficar por conta de cada um agora providenciar os adubos, né? Como o próprio Evaldo comentou aí dos adubos, vai ficar por conta de cada um agora. Nós temos a Casa Espírita, nós temos vários acessos a toda a literatura maravilhosa, espíritos maravilhosos que estão sempre nos intuindo. Precisamos ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Seria isso. Boa noite a todos. Desculpe qualquer coisa. Muito bom, Carlos. Você falou que quando a ideia boa é nossa, a ideia ruim é do outro. Não, até que teu grupo teve uma ideia boa de colocar você para falar. Olha que maravilha. Que excelente comentário. Obrigada, meu amigo. A gente vai para o último grupo, Manuel Filomeno de Miranda. Ficou com 2 meninas e 2 meninos. Bom, vamos lá. Olha só, esse grupo aqui ficou até difícil, né? Sônia, Ana, Alcides, Marlúcia, olha só. Mas eu até queria falar, mas ficou difícil, eles não deixaram eu falar muito não. Mas vamos lá, o negócio é o seguinte, eu não me lembro bem o que cada um falou, mas tenho certeza que todos falaram, isso eu tenho certeza absoluta. Mas se eu me lembrei bem, a Sônia começou comigo no grupo e estava falando que não era só o mau uso que os médiuns fazem, mas também o não uso. Aí eu lembrei ela que no finalzinho da instrução dos espíritos, diz lá, a mediunidade inútil, que não é útil para ninguém. É como se você não a usasse, né? A mediunidade inútil, entendeu? E a Ana falou, não, mas olha só, quando a gente não usa bem ou não usa, os espíritos podem chegar perto da gente, os espíritos inferiores, né? O que a Marlúcia também corroborou, falou, não, às vezes o cara não perde a mediunidade, mas dá campo para os espíritos inferiores se aproximarem de nós, porque os bons se afastam. E o nosso querido amigo Alcides veio logo com a explicação das ondas do pensamento, que nós somos um polo, né, que irradia e que atrai, e que por isso a mediunidade é inevitável. O assédio que nós temos dos espíritos, a comunicação dos espíritos é inevitável pelo pensamento, que é a mediunidade intuitiva, que o nosso Evaldo comentou aí que todos somos médiuns. Então, é inevitável. Agora, o que a gente vai fazer depende de nós. E depois nós começamos a conversar, a mediunidade é um assunto muito vasto e, logicamente, nós não queremos esgotar o assunto, não tem como. Mas ele dizendo o seguinte, que a gente perder o dom. Logicamente que a mediunidade não é um dom no sentido de você ser beneficiado ou privilegiado. Mas não é perder. Você pode continuar com ela e perder, sim, a companhia dos bons espíritos, ou pode até perder essa mediunidade, ser cortado esse canal para a sua própria proteção. Isso pode acontecer. E muitas dessas pessoas continuam a utilizar a mediunidade.
né, fingindo que estão com uma mediunidade porque não querem perder a boquinha. O que acontece também, que nós comentamos, foi relativo ao Manuel Filomeno de Miranda, próprio patrono da sala. No livro Trilha da Libertação, ele conta a história do médium Davi, que começou bem com o doutor, não era Hermann, não, era doutor Hahnemann, alguma coisa assim. Hahnemann. Isso. E aí o que aconteceu? Ele começou a beber, começou a ir para a orgia, começou a cobrar, começou a fazer miséria. Mas ele não perdeu a mediunidade. Ele continuou com a mediunidade. Um espírito que o obsedava, inimigo de outras vidas, tomou o lugar do doutor e ele acreditou. Então, nós podemos ver que a mediunidade pode ser retirada, mas pode continuar, e só mudando o quê? A captação, o radar. O radar continua ligado e os espíritos inferiores se aproveitam por conta da sua vibração. Então, existem pessoas que não sabem que têm mediunidade, não acreditam, mas são boas, estão acompanhadas de bons espíritos. Pessoas que sabem o que é mediunidade, não são tão boas, não estão acompanhadas de bons espíritos. Não no sentido que os espíritos bons não lhe deem uma cobertura, não é isso. Mas atraem esses espíritos inferiores. Então, muitas das vezes, se complicam muito na vida. Nós estamos ainda oscilando um pouco, infelizmente, né, na nossa mediunidade, mas estamos tentando fazer melhor do que pior, graças a Deus. Obrigada, Mara. Excelente reflexão e comentário aí. Não sei se você queria falar Hahnemann. Hahnemann é o pai da homeopatia. Não é Hahnemann nem Hermann, é outro nome, parecido. Parecido. Vocês me desculpem se eu não me lembro o nome do alemão, mas tranquilo. É outro. Obrigada, meu amigo. O nome dele era Hans, doutor Hans. Hans, pode ser. Muito bem, Arcides. Se não é Hermann, é Hans, é isso mesmo. Obrigada a todos. Obrigado, Cid. Pelo estudo maravilhoso. Obrigada, Evaldo, pelos comentários que você fez. Excelentes aí da página. Eu vou pedir Sâmia para fazer a nossa prece final. Vamos lá, minha amiga? Vamos sim. Vamos fechar nossos olhinhos, elevando nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por mais essa noite de estudos, mais uma noite onde a gente refletiu, conversou, trocou sobre a mediunidade, sobre essa oportunidade que todos temos, mas que precisamos aprender, estudar e ter muita responsabilidade em cada passo. Nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor esteja amparando todos aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, que se encontram em desânimo, com falta de fé, com pouca esperança. Que o Senhor possa acender o brilho da chama da fé viva, renovada, dentro do coraçãozinho deles. E que ampare a todos nós, encarnados e desencarnados, dia após dia, nas nossas atividades. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E para terminar, a gente vai com uma música que o Evaldo sugeriu, é a música Médiuns, do Tim e da Vanessa. Jairo Adilson está compartilhando aí com a gente. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o
o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, Ser divino, ser por guia. quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Muito bom. Excelente estudo dos grupos, excelente estudo do Evaldo, excelente sugestão de música e excelente escolha da versão da música feita pelo Jairo Adilson. Eu quero agradecer a todos pelo estudo maravilhoso de hoje e dizer que em breve teremos mudanças no formato do nosso estudo, né? Mudanças não muito grandes, mas mudanças, e que tem uma dupla aí que vai ser comunicada, que vai fazer o próximo seminário sobre a Sheila, tá bom? Fiquem atentos aí, ligados, porque temos novidades. Beijo no coração. Adriano, Oi. me permite um reparo. O nome do médico é Dr. Herman Graz, depois ele muda para Dr. Hans. Muito O bem, médico da Cite vida também é era cultura, Dr. hein? Herman Graz, depois ele muda para Dr. Hans. Obrigada, meu amigo. Tá beleza? Bom. Obrigada, gente. Um beijo. Valeu, um abraço. Obrigada, Tchau, Jair. tchau, gente. Obrigada, Boa noite a pessoal. todos. Fiquem com Deus. Eu gostaria,